No Império Actilos, eles geram um monte de herdeiros, mas só o mais forte herda o trono. Basicamente, eles se matam uns aos outros até sobrar apenas um, e esse sobrevivente se torna o imperador. O mais jovem dos filhos do imperador, e o mais jovem nessa cerimônia sangrenta, um príncipe de 13 anos, matou todos os seus irmãos. Ele amarrou os cabelos deles juntos e os arrastou atrás de si até o antigo governante. O imperador, impressionado com a força do jovem príncipe, ficou animado e pronto para elogiá-lo. Mas então uma espada atravessou seu peito. O jovem príncipe, sorrindo como um anjo na frente de seu pai tossindo sangue, disse que estava entediado de esperar. Ele queria o trono ali mesmo. Além disso, o incomodava que alguém estivesse acima dele. E foi assim que ele se tornou o atual imperador de Actilos. Raniero Actilos. Angélica está de pé no altar de casamento ao lado do imperador porque foi vendida a esse tirano como sua noiva. O padre diz para eles selarem o acordo com um beijo. E quando ela olha para Raniero, fica chocada porque ele parece totalmente diferente. Mas então ele abre um sorriso totalmente sinistro, animado que Angélica finalmente acordou, porque ele estava prestes a ficar entediado. A verdade é que tudo isso está acontecendo dentro de um romance, e Angélica foi jogada direto na cena em que ela está se casando com o imperador. A personagem principal do romance, a deusa Sarafina, é como a flor suprema florescendo no Império Actilos. Antes de conhecer a deusa, o imperador Raniero estava sempre só tramando para conquistar mais terras. Nos olhos claros de Sarafina, ele viu seu próprio reflexo manchado de sangue e começa a sentir todo tipo de coisas intensas por ela. Amor e ódio. Raniero arranca do templo e a arrasta de volta para o Império, planejando torná-la igual a ele. Mas ela só fica ainda mais linda. A obsessão do imperador foi às alturas, e ele matou o primeiro amor de Sarafina, o cavaleiro Éden. A deusa não aguenta mais e perde a cabeça, e Raniero perde a dele. Literalmente, havia outros personagens no romance também. Mas Angélica ficou presa no corpo da imperatriz, que era praticamente um fantasma na história. Como o divórcio é proibido no Império Actilos, e você só pode se casar de novo depois que o cônjuge morre, Raniero, depois de roubar a deusa, voltou do templo, e a primeira coisa que fez foi cortar a cabeça de sua esposa. Então, Angélica é jogada no corpo da imperatriz, que tem a cabeça cortada no início da história. Ela leu um monte desses romances isekai, mas geralmente eles possuem a vilã e se salvam não fazendo as coisas ruins, sem ver outra saída. Angélica decide que no dia em que Raniero for ao templo, ela vai fingir sua morte e fugir dali. Ela fica animada com essa ideia porque o imperador não vai verificar se ela está realmente morta, já que ele só a matou para tornar a deusa sua esposa. Até lá, ela decide fingir que nem existe e ficar fora da vista de Raniero o máximo possível. Perdida em pensamentos, Angélica nem percebe o imperador de repente parado bem na frente dela. Ele sorri de forma desagradável e pergunta quanto tempo ela planeja fingir que não o vê e ignorar sua presença real. Angélica responde instantaneamente que ela nunca seria tão desrespeitosa com ele. Dando um passo desajeitado, ela acidentalmente pisa na bainha do vestido e cai esparramada no chão. Por mais envergonhada que esteja por cair, ela fica aliviada por ter respondido à pergunta dele rapidamente, porque Raniero odeia quando as coisas são lentas. Alguns servos até perderam a cabeça por não consertarem coisas que o imperador não gostava rápido o suficiente. Pisando no vestido dela, Raniero sorri, dando à imperatriz uma chance de se explicar. Angélica, tentando se desculpar, inventa uma história sobre uma doença crônica que a faz desmaiar com os olhos abertos. Notando que ele não está comprando, ela adiciona que a aura de Raniero é tão forte que uma pessoa pequena como ela simplesmente não consegue lidar com isso. Quando perguntado se é culpa dele, ela imediatamente recua, explicando que ninguém culpa o sol se olhar para ele por tempo demais e ficar cego. O imperador quer saber se ela vai passar o resto da vida evitando olhar para ele porque vai desmaiar. Tentando pensar na resposta certa o mais rápido possível. Angélica pede permissão para olhar para ele e levanta os olhos. Raniero fica satisfeito com sua escolha de imperatriz, que não mostra nenhum orgulho desnecessário, se humilha diante dele e responde instantaneamente. Agarrando-a pela garganta, ele promete recompensá-la com uma resposta a qualquer pergunta que ela fizer, sabendo que sua vida agora depende da pergunta, porque se ele não gostar, ela está acabada. Angélica pergunta por que ele a escolheu. Raniero fica totalmente decepcionado com a pergunta. Acha que é chata, básica e antiquada. O imperador tem medo de morrer de tédio respondendo. Mas Angélica ganha seu favor porque ele prometeu uma resposta. Quando Raniero anunciou que ia se casar, tantos nobres e reis enviaram retratos de suas filhas.
Eles encheram a sala inteira. Ele ordenou que os retratos fossem pendurados na parede, então se sentou em uma almofada aos pés da cama e jogou uma adaga neles. Reniero fica divertido, lembrando como a lâmina acertou Angélica bem no olho esquerdo, e ele retira o que disse sobre uma resposta chata. Mas seu humor muda rápido, e erguendo o queixo da garota com a ponta do sapato, ele diz para ela se esforçar mais, senão promete matá-la. E Angelique promete a ele que fará melhor e será mais interessante. Ranier sai do quarto, e a garota desaba no chão. Ela está apenas aliviada que o dia do casamento correu bem, e ela ainda não está morta. Na manhã seguinte, Angelique acorda com as mãos do imperador sob as cobertas, tocando seu corpo, e ela dá um pulo. Ranier fica irritado porque ela dormiu até as 9 e a chama de preguiçosa. Enquanto se veste, ele a chama de básica, chata, sem graça e totalmente sem sal, então sai do quarto. A criada sugere que a imperatriz comece sua rotina matinal com um banho, e a garota responde, tá, tudo bem. Como Ranier a chamou de chata e sem graça, ela espera que ele não volte mais. Angelique precisa encontrar uma maneira de escapar. Então, ela pergunta à criada que dia é, 19 de maio. O imperador conheceu Sarafina no templo de Túnia no auge do inverno, o que significa que seu destino ainda está há cerca de 7 meses. Até a noite passada, a garota não lembrava de nada sobre Angelique, exceto o nome. Mas as memórias do corpo dela estão lentamente infiltrando-se em sua mente. Angelique é a segunda princesa do reino de Enro. E ela tem um irmão e uma irmã mais velhos e um irmão mais novo. Ela é da realeza, então deveria ter estudado o básico de história e geografia, o que poderia ajudá-la a descobrir para onde fugir. A fronteira do país para o qual ela escapar não pode estar muito longe do palácio, e não pode estar em guerra com o império. A segurança lá não pode ser muito rígida, e não importa se o país é rico e poderoso ou fraco. De qualquer forma, quando o imperador morrer na primavera, o país inteiro vai colapsar. Tudo é construído em torno dele. Enquanto come, Angélica nota as damas de companhia mantendo distância e acha isso bom. Ela não pode se apegar. Não quando está planejando sua fuga. Isso só traria problemas. Mas, primeiro, ela precisa agir normalmente, desempenhar o papel de uma boa imperatriz por um tempo. Ela pergunta os nomes das damas, e a mais velha diz que é a mãe do Marquês Jacques. A mais jovem é a esposa de um conde. Angélica fica surpresa que ambas sejam de famílias tão importantes. Ela não entende por que estão tão desconfortáveis perto dela. Para aliviar o clima, ela pede que a ajudem a se acostumar com o castelo. A imperatriz pergunta sobre sua agenda e descobre que não há nada oficial planejado para hoje, então ela pode relaxar. Como Angélica tem 7 meses pela frente, ela decide aceitar a oferta. Mas todos os dias depois disso são a mesma coisa. Agora a garota entende por que estão agindo estranho. As damas estão evitando-a. É estranho que a imperatriz não tenha uma agenda. Tentando planejar seu próximo passo, ela se lembra que sua personagem, Angélica, trouxe uma criada chamada Susan de sua terra natal. Então, na manhã seguinte, durante o chá, a imperatriz pergunta à marquesa onde está a criada e por que não a viu por aí. Pelo que Jacques sabe, Susan está em treinamento para se tornar uma dama de companhia adequada para Actilos. Angélica não se importa que a criada esteja sendo treinada, mas acha estranho que ela, como sua dona, não saiba de nada sobre isso. A marquesa achou que, se a imperatriz não estava perguntando sobre Susan, ela já estava informada. Percebendo que está lidando com uma pessoa bem escorregadia, Angélica decide mudar de tática e, pedindo desculpas, admite que errou. Sabendo que está alimentando a ambição dela e não seu ego, a garota decide se humilhar e pergunta novamente com um sorriso se pode ver Susan. Em casa com seu filho, a marquesa Jacques está furiosa porque a imperatriz não é tão burra quanto ela pensava. A mulher está irritada que uma garota de um reino pequeno ouse discutir com ela. Sua filha Silvia entra no quarto, atraída pelo barulho, querendo saber o que está acontecendo. A marquesa está convencida de que Silvia não estaria sofrendo assim se tivesse se tornado imperatriz. Ela está amarga porque a família perdeu a idade de casamento de Silvia. Esperando que o imperador a escolhesse, Silvia implora à mãe para não odiar tanto Angélica. Foi escolha do imperador, e ela pede ao irmão para dizer algo também. Mas a marquesa não quer ouvir. Ela está furiosa por ter esperado todo esse tempo por nada, desvalorizando sua filha. Incapaz de suportar sua agressividade, Silvia sai do quarto em lágrimas, e o marquês diz à mãe para não se exaltar tanto.
Como vice-ministro das finanças e próximo do imperador, ele tem certeza de que o imperador se livrará de sua esposa assim que lhe derem um motivo bom o suficiente. Percebendo que tudo o que precisam é de um pretexto, mãe e filho já que decidem sussurrar os defeitos de Angélica no ouvido do imperador na hora certa. Porque Raniero tem uma regra: qualquer coisa que possa prejudicar o país é destruída imediatamente, e tudo o que precisam é de um pequeno empurrão. Agora, o país está no período de aprovação do orçamento, e todos os fundos das agências passam pelo imperador e pela imperatriz para aprovação. Mas Angélica está completamente negligenciando suas funções. E qualquer um pode ver que isso está prejudicando a prosperidade de Actilos. As coisas ficaram tranquilas por alguns dias depois que Susan voltou. Essa criada realmente conhecia sua chefe. Apesar de a dama de companhia principal, a Marquesa Jaque, continuar tratando a imperatriz com frieza, ela decidiu ignorar. Mas agora Angélica percebe que isso foi um erro. O imperador a convocou, e deve ser obra da dama de companhia. Angélica não sabe quem foi até Raniero com isso. Então, por precaução, ela se curva mais baixo que os outros. Acontece que é a Marquesa Jaquezu quem trouxe ao imperador a proposta de orçamento para o terceiro trimestre. A Marquesa levanta um problema com os fundos para o palácio da imperatriz. Raniero está impressionado com a ousadia de Angélica porque achava que ela tinha aprovado dinheiro demais para seu palácio. Mas então a Marquesa solta uma bomba: a imperatriz não tem administrado o palácio de forma alguma. Ela só tem dado festas. Segundo ela, Angélica não demonstrou nenhum interesse em cumprir suas funções, e eles encontraram outra pessoa que tem cuidado das coisas por ela. Angélica agora entende. A Marquesa tem mantido ela de fora de propósito para montar toda essa farsa. Então, segundo a Marquesa, além de tudo, houve gastos com entretenimento. Veja, embora os oficiais tenham fingido não notar, ela simplesmente não podia ficar de braços cruzados. Mesmo que esse cara esteja mentindo, Angélica não tem como provar que não está mentindo. O Marquês tem mantido Angélica isolada esse tempo todo, e Susan é a única que poderia realmente defendê-la no palácio. Quando o imperador pergunta a Jaque o que ele quer agora, o cara diz que não tem nenhuma agenda oculta. Ele exagera sobre sua lealdade à família imperial, deixando todas as decisões para o próprio Raniero. Angélica não acredita que esses caras estão tentando enganar o imperador com uma desculpa tão fraca. Ela vê o rosto de Raniero, como se ele estivesse silenciosamente implorando para ela inventar algo antes que o imperador fique entediado e exploda. Ela diz que parte seu coração que o imperador esteja preso lidando com coisas rotineiras quando poderiam simplesmente ter passado o projeto de orçamento por ela para mostrar o quanto está arrependida com o imperador. Ela oferece algo divertido, algo que anime Raniero. Quando o imperador a olha, todo interessado, Angélica sugere uma pequena caçada humana. A garota oferece os 3 como presas, o que deixa a família Jaque completamente apavorada. O livro mencionava caçar humanos, e Angelique sabia que Raniero adoraria essa ideia, mas ela precisava salvar a própria pele. Então, ela lembra o imperador de sua doença crônica. Angélica explica que caçá-la seria como caçar um coelho doente. Totalmente sem graça. Quando perguntada se está tentando evitar ser caçada, ela promete treinar e ser uma presa digna até o inverno. Tomando a iniciativa, a garota acusa Jaque de nem ao menos ter lhe contado sobre o orçamento em primeiro lugar. Então, a Marquesa deveria se sentir honrada em ser a presa. Como o imperador desperdiçou tanto tempo com essa questão rotineira, o discurso da garota termina com Raniero aplaudindo porque ele obviamente está gostando de tê-la como imperatriz. A Marquesa implora para ele não sujeitar sua velha mãe a tamanha crueldade e que apenas a faça de presa. O imperador decreta que não é crueldade, mas uma honra ser caçado para seu divertimento. Raniero, estalando os dedos para os guardas, concorda com Angélica. Todos os 3 são culpados. Na visão dele, a imperatriz falhou em impedir que o Marquês e sua mãe o incomodassem. E eles são culpados de tentar usar o imperador para resolver uma rixa pessoal contra sua esposa. Raniero suspeitava que algo assim poderia acontecer desde que a irmã mais nova do Marquês não foi escolhida para ser sua noiva. Ele sapeva o tempo todo, mas deixou rolar porque não tinha motivo para se importar com tamanha ganância mesquinha. Imaginando se Silvia poderia ser uma imperatriz assim, Raniero se aproxima de Angélica, levanta seu queixo e a beija, notando que ela não comete erros. Ele a pega nos braços e pergunta se ela pode evitá-los para sempre. No dia seguinte, as coisas mudaram no palácio da imperatriz. A Marquesa se tornou presa e perdeu a cabeça na posição de dama de companhia. Essa posição era um fardo para as criadas do império, e Susan recebeu o cargo.
Depois que a dama principal foi demitida, e todo o tumulto que aconteceu no palácio, ninguém mais subestimava a imperatriz. Como Angélica não participava da cena social, as pessoas começaram a vê-la como uma imperatriz fria e arrogante. Embora os rumores a incomodassem, ela se jogou em seus deveres de imperatriz. Então, ela estava sobrecarregada. Um dia, ao sair do castelo, Angélica avista uma garota no pátio e se pergunta quem ela é. Um servo lhe diz que é Silvia, a irmã mais nova de Henri Jichu. Você sabe, o cara daquela coisa de caçada humana. A garota veio ao castelo pedindo uma audiência com a imperatriz. Angélica fica confusa sobre por que Silvia só apareceu agora, considerando que o destino de sua família foi selado dias atrás. Aparentemente, a garota está lá há dias, desde que a sentença foi dada. Angélica concorda em ver Silvia, e a garota se apresenta respeitosamente. A imperatriz pede desculpas por fazê-la esperar tanto, mas deixa claro de imediato que não pode anular a punição. Para sua surpresa, a garota diz diretamente que sua família recebeu o que merecia. Caindo de joelhos diante de Angélica, Silvia implora para ser contratada, dizendo que há uma vaga de criada agora que sua mãe idiota se foi. A imperatriz não consegue entender por que a filha de sua inimiga quer trabalhar para ela. Talvez ela esteja planejando se manter discreta, observá-la e esperar a chance perfeita para atacar e se vingar por sua mãe e irmão. Silvia explica que foi criada para ser uma companheira do imperador ou uma dama de companhia e aliada da imperatriz. Ela passou a maior parte da vida trancada. Não tem influência. E agora que sua família caiu e virou presa, ela não tem para onde ir. Claro, Silvia está de coração partido por causa de sua família. Quer dizer, eles ainda são família, apesar de como a trataram. Mas, segurando as lágrimas, a garota confessa que, acima de tudo, só quer viver. Deitada na cama antes de dormir, Angélica pensa que a única pessoa que não se comoveu com a atuação de Silvia é Ranier. Mas essa não é uma situação em que se pode decidir com base na pena. Há uma grande chance de a garota odiá-la. Angélica sai da cama, vai até a varanda para tomar um ar fresco e clarear a mente. De repente, Ranier aparece na frente dela, e ela grita, completamente pega desprevenida. Angélica pergunta, o que você está fazendo aqui? Mas o imperador acha que não precisa de motivo para visitar sua esposa. Ele pergunta como foi o dia dela, então começa a falar sobre como está animado que sua presa começou a treinar. Ranier decidiu apimentar as coisas, adicionando 2 regras, dar armas às presas e, se elas sobreviverem por 3 horas, estarão livres. O imperador pergunta novamente como foi o dia de Angélica, e ela está prestes a contar sobre Silvia. Antes que ela possa dizer uma palavra, Ranier diz, apenas aceite a garota. Vai ser interessante. Ele sugere mandar Silvia para o campo de caça como caçadora para matar sua mãe e irmão e provar sua lealdade a Angélica. A imperatriz fica surpresa com a facilidade com que ele percebeu o motivo de sua hesitação, mas, para ele, as dúvidas das pessoas normais são óbvias. Ranier propõe aceitar a garota como dama de companhia, mas apenas se ela conseguir ser caçadora antes. Angélica concorda, mas, vendo sua hesitação, o imperador lhe oferece um copo e promete dar a ordem para Silvia ele mesmo. Ele sorri, pensando que a imperatriz é fraca demais para sequer dar tal comando. Ranier Actilus nasceu humano, mas está mais próximo de um deus, vendo as pessoas como nada mais que insetos. Não há uma história trágica que o tornou tão cruel. Ele simplesmente nasceu puro mal. De repente, ele joga o copo de vinho que ofereceu em cima de Angélica, chamando-a de incrivelmente covarde. O imperador sugere que ela esqueça o medo por um tempo, se perdendo no prazer. E essa visão de maldade absoluta, mais bela e poderosa que qualquer um, a agarra e a joga na cama. Deitado ao lado dela, Ranier comenta como Angélica é pequena e fraca quando precisa se tornar uma boa presa. Ela lembra de sua promessa ao imperador. Mas a verdade é que ela não tem absolutamente nenhum desejo de ser presa. Ela vai ganhar tempo. E quando Ranier for para a guerra, ela vai fugir. E quando ele conhecer Sarafina, nem se preocupará em procurá-la. O imperador acaba de lembrar da segunda regra que adicionou à caça. Ele quer que Angélica também participe como caçadora. Ranier acha que ela não tem com o que se preocupar, já que as presas não podem machucar os caçadores, certo? Essa é a regra. Mas Angélica está convencida de que a mãe e o filho Jacques, sem saída, a derrubarão com eles se tiverem a chance. E embora Ranier tenha criado todas essas regras, ele sabe muito bem que elas não valem nada. A caça está marcada para o solstício, que está a menos de um mês.
Angélica planejava agradar os aristocratas antes do grande dia, mas a sobrevivência vem primeiro, então ela cancelou todos os eventos sociais. Como caçadora, ela tem permissão para verificar o treinamento das presas no campo de desfile. No Império Actilos, todos aprendem artes marciais para que mulheres e crianças possam lutar se as coisas derem errado. Segundo a dama de companhia de Angélica, a duquesa Nurma, os Jaque estavam relaxados no treinamento até ontem. Mas tudo mudou depois que o imperador os visitou. E, provavelmente, contou sobre as novas regras. Eles estão procurando o melhor professor para Angélica, e ela quer aprender a atirar. Se ela chegar perto o suficiente para ser atingida, está perdida. Então, ela precisa manter distância do alvo. A imperatriz pede a Nurma que a ensine a usar a arma com o maior alcance. Começando seu treinamento de arco e flecha, Angélica reclama do peso do arco, o que surpreende a criada, já que até crianças conseguem segurá-lo. Recompondo-se, ela se levanta, pega o arco e as flechas, e mira, esperando ao menos chegar perto do alvo. O imperador convoca Sílvia para falar sobre seu desejo de se tornar dama de companhia de Angélica. Ele conta sobre a condição: ela precisa se tornar caçadora no festival do dia do solstício. Decepcionado por ela não reagir com a surpresa que ele esperava, Raniero ordena que os guardas levem Sílvia embora. O imperador descobre com seu assessor que Angélica cancelou todos os eventos sociais para focar em aprender arco e flecha. Ele sorri, chamando-a de medrosa, e então descobre que ela desmaiou. Angélica acorda na cama, murmurando para si mesma. Ela achava que ser princesa pelo menos viria com algum tipo de treinamento de resistência. Raniero aparece do nada, confuso. Por que ela está falando como se não lembrasse da própria infância? Ao saber que o imperador veio vê-la depois que ela desmaiou, Angélica agradece por sua preocupação. Raniero percebe que ela ainda está pálida e acha que ela é uma idiota por não saber descansar quando está cansada. Sério, ninguém nesse país entende que as pessoas podem simplesmente ser fracas? Angélica começa a chorar, explicando a Raniero que sabe que precisa descansar, mas está se esforçando muito para não morrer. Ele sorri, declara que a imperatriz não vai morrer e ordena que a criada traga água fria e uma toalha. Raniero coloca a toalha na testa de Angélica, mas logo se entedia de cuidar dela e chama uma dama de companhia para ajudar. Vendo o imperador esparramado em uma cadeira, ela sente o perigo. Seus movimentos gritam tédio. Angélica pede à duquesa que traga comida. 10 minutos depois, Raniero está alimentando a imperatriz com uma colher, chocado com o quanto ela come pouco. O imperador precisa que ela treine duro e não se torne uma presa fácil. Caso contrário, ele não poderá caçá-la no inverno. Segundo a imperatriz, é exatamente por isso que ela está procurando um mentor de treinamento de primeira. Quando descobre que Angélica ainda não encontrou um treinador, ele decide começar a treiná-la pessoalmente. Ela aceita a oferta com gratidão e promete tentar se tornar uma caçadora habilidosa. Ao acordar de manhã, a imperatriz se sente muito melhor. A poção que Raniero deu a ela realmente funcionou. Ele deu a ela um remédio que a fez desmaiar, ficou ao seu lado a noite toda e só saiu ao amanhecer. Angélica pergunta a Kaisen quando o imperador a convocou para o campo de treinamento e fica irritada quando a criada não sabe. Recompondo-se para evitar irritá-lo com seu atraso, ela corre para o campo de treinamento. Mal tem tempo de se aliviar por o imperador ainda não estar lá quando ouve sua voz atrás dela. Irritado porque ela acordou tarde, Raniero fica surpreso com o arco dela, que parece um brinquedo de criança, mas ela explica que ainda não tem força para puxar a corda. O imperador lhe entrega um arco que se ajusta perfeitamente ao seu corpo. Parece ainda mais leve e confortável que o anterior. Após uma hora de treinamento, Raniero anuncia, pela 67ª vez, que Angélica poderia estar morta pelo mesmo ataque. Cansado do alvo de prática após meia hora, ele pega espadas de madeira e começa uma aula de esgrima. Pulando a teoria e os básicos, ele vai direto para um treinamento intenso, apontando todas as fraquezas da garota. Angélica é derrubada repetidamente, e o imperador fica perplexo por ela continuar errando seus ataques. Ela explica que talvez o problema não seja ela, mas que Raniero é simplesmente rápido demais. Eventualmente, o imperador começa a explicar os fundamentos básicos de combate para Angélica. Ele reclama do quão lenta ela é, mas não parece querer desistir da sessão de treinamento. Angélica não consegue entender por que Raniero, que se entendia com tudo, ainda se dá ao trabalho de treiná-la. Ela o agradece pelo treinamento e promete continuar tentando, mesmo que leve tempo. E o imperador, após uma pausa, de repente acaricia sua cabeça.
Não importa o quão grande seja o Império Actilos, os rumores se espalham como fogo. Eles nem fizeram um anúncio oficial, mas os nobres já estão falando sobre o festival de caça. Dizem que o imperador ficou todo preocupado com Angélica depois que ela desmaiou, depois esperou 2 horas no campo de desfile para treiná-la pessoalmente. As criadas são as que espalham essas coisas, claro, mas isso realmente beneficia a imperatriz. Isso solidifica sua posição. Por outro lado, para alguém planejando uma fuga, ter a alta sociedade focada em você é meio incômodo. Mas agora, mostrar um bom relacionamento com o imperador é essencial, especialmente caso outro Jaque apareça. Para demonstrar apoio à imperatriz, presentes são constantemente enviados para ela de todo o império, até mesmo de além de suas fronteiras. Angélica ouve que a construção do campo de caça será concluída em 4 dias, e ela poderá verificá-lo em breve. Ela sabe que, por mais que tente, será difícil vencer a mãe e o filho Jaque. Então, Angélica quer reunir o máximo de informações possível, algo que lhe dê uma vantagem nessa luta. Enquanto Ranier continuava insistindo, ele começou a perder a fé no cérebro humano. Aos poucos, Angélica, duvidando de sua esgrima, decidiu que era melhor focar nos treinos de corrida. O imperador fez uma pausa, então decidiu mostrar à garota o campo de caça. Vendo o lugar preparado, Angélica ficou mais uma vez impressionada com a escala de tudo o que Ranier fazia. Da torre, você tem uma vista incrível e uma vantagem real com um arco. O imperador queria que ela soubesse que ele se esforçou ao máximo para seu conforto, e ela apreciou isso. Depois disso, Angélica se encontrava com Ranier todas as manhãs e praticava seu arco e flecha. Então, passava as noites preparando-se para o festival do solstício de verão. Embora estivesse preocupada por não ver Sylvia desde aquele dia, a imperatriz estava ocupada demais para se preocupar com qualquer outra coisa. Uma manhã, Ranier trouxe a Angélica um vestido, querendo que ela o usasse no baile, supondo que ela não morresse na caça. Tudo bem, o solstício de verão finalmente chegou, e a caçada está marcada para esta tarde. Angélica se aproxima do trono do imperador e pergunta a Ranier se está atrasada. Ele ri, diz que está esperando há 2 horas, então pega sua mão e a puxa para seu colo. Sentados ali como um casal adorável, eles revisam a rota de caça de Angélica. A celebração é anunciada, e Ranier, segurando sua mão, saúda a multidão. O banquete começa, mas Angélica não consegue engolir nada. Ela está extremamente nervosa. Ranier desliza um copo na direção dela, com algo diferente do que está no dele, e diz para ela beber. Ele sussurra em seu ouvido para tomar tudo de uma vez, e Angélica obedientemente esvazia o copo. Ela fica assustada, sem saber o que havia naquela bebida, porque seus braços e pernas de repente começam a queimar. Ranier diz para ela aguentar, e logo ela verá as coisas de uma maneira totalmente nova. Ela apenas ri alto e, ao ver todos encarando, pede que aproveitem a refeição. De repente, Angélica sente um apetite enorme. Ela começa a devorar a comida, que parece muito mais gostosa que o normal. Tudo ficou estranho depois daquela bebida. Seu corpo alternava entre leve e quente para extremamente pesado. Mas, em vez de surtar, ela está realmente animada para a caçada. Enquanto se prepara, Ranier lhe dá um presente. Veneno concentrado puro, extraído de um sapo Cleo. O imperador queria que ela soubesse o que fazer com ele. A imperatriz aparece, e os convidados aplaudem. Angélica fica chateada porque eles não terão uma boa visão de trás da cerca. Ela examina o campo de caça procurando seu alvo. E então avista Sylvia parada bem ao seu lado. Sylvia está praticamente tremendo de nervosismo, apenas repetindo para si mesma que tudo vai ficar bem. A pena que Angélica sentiu semanas atrás, ao ver Sylvia agora de joelhos, parece uma completa farsa. Se ela cumprir essa tarefa, ganhará uma recompensa. Mas se falhar, nada disso importará. O imperador aparece, continua dizendo que Angélica não vai morrer e ignora a pergunta sobre o que foi colocado em sua bebida. A caçada é declarada, e a imperatriz está ansiosa para entrar no campo. Angélica, tendo preparado suas flechas com o veneno que Ranier lhe deu, toma seu lugar na torre de observação e se concentra nos sons. De repente, ela ouve um som de algo quebrando abaixo. Mas quando mira, a imperatriz vê que é Sylvia. A garota quer dizer algo a Angélica. Mas, nesse momento, a Marquesa Jachu surge por trás dela e agarra a filha pelos cabelos. Com um brilho malicioso nos olhos, ela está ansiosa para arrancar o coração de Sylvia e apresentá-lo ao imperador. A mulher espera que isso lhe garanta o favor de Ranier. Enquanto Angélica está na torre, mirando nela.
A imperatriz atira, mas erra. E, ao perceber de onde veio a flecha, a marquesa a encara com puro ódio. Aproveitando a distração de sua mãe, Sylvia se joga contra ela e a derruba no chão, pegando uma pedra do chão e segurando a marquesa. A garota, como uma mulher possuída pela vontade de viver, bate na cabeça dela repetidamente. Enquanto Angélica desce da torre, ela deseja que Ranier pudesse ter visto essa cena. Caindo de joelhos diante da imperatriz, Sylvia sugere que elas fiquem com os espólios. Angélica diz à garota que está orgulhosa dela e, sacando sua adaga, corta a garganta da marquesa. Nesse momento, Henri Jachois surge das árvores, atônito com a morte de sua mãe. A imperatriz mira no marquês, que está tremendo de raiva. A flecha erra, mas raspa seu ombro. De repente, Angélica sente uma dor aguda nos músculos, como se eles fossem rasgar, e ela desaba. Henri já está brandindo seu machado contra a garota, mas então Raniero aparece atrás dele e o atravessa com sua espada. Aproximando-se de Angélica, ele sorri, explicando a poção que ela bebeu. Ela permite que você ultrapasse seus limites físicos, aumenta o moral e elimina o medo, mas sobrecarrega demais o corpo, e o efeito desaparece de repente, então não pode ser usada em guerras. Ranier toma um analgésico e beija Angélica, passando o remédio para ela com seus lábios. A dor diminui, e o imperador mostra à garota a presa que ela capturou. Sorrindo, ele anuncia a recepção daquela noite em homenagem à recém-coroada imperatriz. Subindo ao balcão do castelo, Raniero declara à multidão que Angélica capturou sua própria presa pessoalmente. As pessoas caem de joelhos diante do casal imperial, e a garota está mais uma vez convencida de que o povo deste país adora a força. A noite de celebração começa, e ao entrar no salão, Angélica toma seu lugar ao lado de Raniero. Como o imperador deve realizar a primeira dança no baile, ele e Angélica se levantam para dançar. De repente, a garota sente que está perdendo o equilíbrio e caindo. Mas ela não pega a mão estendida de Raniero. Ela cai com força no chão. Mas o imperador sorri porque ela não errou nem mesmo agora. Porque, se ela tivesse pegado a mão estendida dele, teria tocado seu corpo sem permissão, e isso é inaceitável. Do nada, para o choque de Angélica, Raniero se abaixa, a pega nos braços e a coloca de volta no trono. Sylvia aparece para cumprimentar o casal real, e os convidados começam a sussurrar que a garota não tem vergonha. Um dos nobres exige que a filha do marquês seja expulsa do salão imperial. Mas Angélica aponta que essa garota sacrificou a própria mãe para provar sua lealdade. A imperatriz sugere que Sylvia pode ser até mais leal que o braço direito do imperador. Ao ouvir seu discurso arrogante, Raniero começa a rir. Ele acha seu jeito interessante e divertido. Seguindo o imperador, todos os presentes também começam a rir, e Angélica sente que estão forçando a risada como marionetes. Virando-se para o imperador, Sylvia pede a recompensa que ele prometeu. Como prometido, Hiro nomeia a garota como dama de companhia da imperatriz, e ela agradece. Na verdade, ela poderia ter conseguido o cargo de dama após o baile, mas Sylvia fez questão de obter isso publicamente, na frente dos nobres, diretamente de Raniero. Ela acabou de provar que agora é a protegida da imperatriz, e ninguém pode mexer com ela. Exausta após socializar com todos no salão, Angélica vai para o pátio e se senta ao lado da fonte. Ela se levanta de um salto ao ver o imperador se aproximando. Segurando uma flor, ele comenta que ela parece indiferente, como se nada tivesse acontecido, embora tenha acabado de matar alguém, dizendo que uma pessoa fraca estaria em pânico agora. Ele coloca a flor em seu cabelo. Na verdade, mesmo que tenha sido em legítima defesa, Angélica agora é uma assassina, mas ela entende que sentir culpa não mudará nada. Ela agradece a Raniero por aparecer e eliminar Henri quando o fez, porque, caso contrário, ela estaria morta. O imperador deu algo a Angélica para que ela se comportasse de forma convincente. Embora Raniero soubesse dos efeitos colaterais, ele não se sentiu culpado, pois tudo estava indo conforme o plano, passo a passo. Mas ele não conseguia prever como a imperatriz reagiria. Será que ela sentiria culpa ou fugiria? Completamente apavorada. Mas então Angélica, que ele pensou que não compareceria ao banquete, aparece como se nada estivesse errado, vestindo o vestido que Reniro deu a ela. Naquele momento, ele sentiu um pequeno arrepio, como se estivesse vendo seu rosto pela primeira vez. O imperador, achando tudo isso estranho, dá um sorriso gentil. Estende a mão para Angélica e pede que ela volte. Já dentro do palácio, a garota fica surpresa porque Raniero a está levando para uma parte privada do castelo.
Eles entram em uma sala enorme, uma câmara secreta que só o imperador conhece, proibida até para os criados. Raniro tira a camisa, caminha até a surpresa Angélica e a beija. Depois, ele entra em uma piscina quente ali na sala e chama a garota para se juntar a ele, mergulhando os pés dela na água. Angélica se pergunta por que o imperador está mostrando a ela esse lugar que ninguém conhece. Cansado de sua timidez, Renier segura sua perna e a puxa para a água com ele. Completamente constrangida, ela não sabe como agir. E quando o imperador a chama de anjo e diz que ela pode tocá-lo, ela o abraça. Renier carrega Angélica para a cama, e eles passam a noite juntos. Ela adormece, e o imperador pensa em como ela ficou ainda mais ousada, já que ele não lhe deu permissão para dormir. Agora, a imperatriz é uma figura de Actalos, universalmente reconhecida, e a partir de amanhã todos a tratarão de forma diferente. Afinal, o fato de ela ter derrotado artistas marciais experientes de Actalos após apenas um mês de treinamento significa que ela tem um potencial sério. De repente, enquanto dorme, Angélica começa a gemer, parecendo que está sufocando. Levantando sua cabeça, Raniero faz respiração boca a boca e depois a beija, mas ela morde seu lábio enquanto dorme. A imperatriz abre os olhos com lágrimas. Ela sonhou que sua presa, com a cabeça decepada, a perseguia com um machado. A garota está aterrorizada. Ela treme toda e se agarra a Ranier, que a abraça para confortá-la. De manhã, Angélica está dormindo tão profundamente que o imperador teve que repetir seu nome várias vezes para acordá-la. Ele está irritado com sua desobediência e ordena que ela se lave e se prepare para pedir desculpas. Angélica se sente extremamente desconfortável tomando café da manhã no palácio principal, especialmente com o imperador lançando aquele olhar pesado e melancólico. Ela pergunta se pode ir para casa após o café, mas Reniero apenas sorri e diz: "Aqui é sua casa agora." Ela tenta desconversar, dizendo que ainda está meio dormindo. Mas o imperador acha que Angélica dormiu muito bem. Além disso, ela precisa voltar para sua ala do castelo, porque Silvia deve chegar ao palácio da imperatriz hoje. Angélica nota o corte no lábio de Raniro, e quando ele diz que foi ela quem fez isso, ela não acredita. Ela estaria morta se tivesse realmente machucado o imperador. Ele concorda, então aponta como o delito dela foi grave e que ela terá que enfrentar as consequências. Como a imperatriz quer voltar para suas terras, Raniero decide que sua punição será que ele não a deixará ir. O imperador geralmente revisa cartas pela manhã, depois tem reuniões a tarde toda e treinamento físico à noite. De pé ao lado dele em sua mesa, Angélica se pergunta se pode escapar durante uma dessas reuniões de estado. Notando que ela está de pé o tempo todo, Raniero ordena que um criado traga uma cadeira para que a imperatriz possa sentar ao seu lado. O imperador abre outro envelope e encontra uma carta do Templo de Túnia. O Templo de Túnia é um santuário deserto no noroeste árido. A carta fala dos poucos fiéis remanescentes do Deus da Misericórdia, que abriram mão de todas as terras boas para o mundo, deixando apenas terras difíceis para seus filhos. No momento, há uma tensão crescente entre Actalos e o reino de Sinia. Raniero está entediante lendo as mesmas cartas de sempre, implorando por ajuda. Ele se vira para Angelique e vê que ela está dormindo novamente, então se aproxima e sacode seu ombro para acordá-la. Ela acorda e diz que se sente mal apenas ficando sentada e pergunta se pode pelo menos ler as cartas que ele já viu. Quer dizer, sim, a imperatriz tem o direito de saber o que está acontecendo nos assuntos de Estado, mas Renier acha que é um pouco cedo demais para isso. Ignorando sua pergunta, ele se vira e continua trabalhando em silêncio. E Angelique está se perguntando por que ele poderia estar bravo. O imperador vê o quão assustada e confusa ela está, e isso o diverte tanto que ele decide continuar brincando. Então, Raniero arrastou Angélica o dia todo. Almoço, reuniões, até a sessão de treinamento noturno. Somente depois de tudo isso a imperatriz finalmente conseguiu se livrar e voltar para seu lugar, onde suas criadas a mimaram. Ela ia dar uma festa para Silvia por se tornar dama de companhia, mas Reniro estragou tudo hoje. A duquesa Nurma diz a Angélica o quanto ficou impressionada com a caçada de ontem. Ela diz que Sua Majestade agora é uma mãe para a nação, genuinamente amada por todos, e todos estão loucos para conhecê-la. Agora é o momento perfeito para Angélica voltar para aquela festa que adiou. E Nurma admite que começou um rumor na alta sociedade. Ela deixou escapar que todos precisam mostrar sua sinceridade para com a imperatriz com antecedência. Embora, segundo Nurma, nem todos terão a chance de conhecer a governante no início do próximo mês. Quando Angélica se acostumar com as rotinas do palácio, ela estará pronta para estrear.
Então, ela estará gerenciando todos os negócios da família imperial, e as criadas estão prontas para ajudá-la como puderem. Ela mal terminou de lidar com as coisas do dia do solstício e agora tem que lidar com ainda mais coisas novas. Com toda essa loucura acontecendo, ela não tem ideia de como ou quando conseguirá executar aquele plano de fuga. A festa está marcada para daqui a 15 dias, e Angélica esteve treinando com a duquesa Nurma o tempo todo. Os dias simplesmente voaram. A garota tem estudado os nomes de todos os aristocratas da capital, seus laços familiares e os podres de seus negócios. Ao vê-la estudando, Reniero pega o livro de Angélica, comentando secamente sobre seu material de leitura fascinante. Sentando-se na cama, ele declara que a imperatriz está sendo forçada a fazer coisas inúteis. Jogando o livro de lado, o imperador explica que, na posição dela, tudo o que ela precisa fazer é erguer o queixo e falar com um sorriso arrogante. Ela não precisa saber ou querer saber os nomes daqueles que se dirigem a ela, mas se dignará a ouvi-los. Ranier sugere que Angélica simplesmente domine, afinal, ela é a esposa do imperador. Ele não vê por que ela não pode simplesmente usar o método dele e começar a agir como ele. Raniero aconselha Angélica a começar aprendendo a manter a cara séria se não puder seguir seu conselho. Uma semana depois, no dia do baile, Cisen diz a Nurma que precisam adiar o evento. O ciclo de Sua Majestade está irregular, e ela está com dores intensas, especialmente no primeiro dia. As damas de companhia começam a discutir se devem prosseguir com o evento, mas Angélica as interrompe. Ela decide não adiar o baile e pede analgésicos. Rangendo os dentes por causa da dor excruciante, a imperatriz se prepara para enfrentar os aristocratas. Ao aparecer diante de seus convidados, ela os agradece por virem e espera que eles se orgulhem dessa oportunidade e sempre considerem o que podem fazer pelo império. O baile desta noite apresenta mulheres nobres e damas selecionadas a dedo pela duquesa Nurma, uma mulher com grandes ambições. De repente, Angélica percebe com horror que esqueceu completamente os nomes e as árvores genealógicas de todos. Ela se pergunta o que Ranier faria nessa situação e lembra de seu conselho. Os convidados ficam paralisados ao ouvir a imperatriz declarar que ela não tem absolutamente nenhuma ideia de quem eles são ou o que fazem. Angélica, apontando para uma mulher na multidão, diz com arrogância para ela se levantar e contar sua história de vida de forma rápida e direta. A imperatriz sente por duquesa Nurma, mas não pode comprometer sua imagem mostrando fraqueza. Um a um, os convidados começam a falar sobre si mesmos, e ela exibe um sorriso, dizendo o quanto está empolgada por conhecê-los. Dá para perceber que Nurma está irritada porque esse evento social não está saindo como ela planejou. Angélica pergunta por que a dama de companhia está lhe lançando um olhar fulminante em vez de se preocupar com a saúde da imperatriz. A duquesa se desculpa, alegando que não quis dizer nada com isso. Nurma é muito esperta, então a imperatriz precisa estabelecer limites para que ela não se torne muito íntima. De repente, os convidados saúdam o imperador quando ele entra, pegando Angélica completamente desprevenida.